resolver o grupo 5 do exame da primeira fase 2017. A figura 3 representa uma montagem que foi utilizada na determinação experimental do módulo da aceleração gravítica. Então, temos aqui um suporte universal, temos duas células fotoelétricas. Esta primeira é a célula fotoelétrica A, a célula fotoelétrica B, e temos aqui o digitímetro ligado às duas células. Deixamos cair uma esfera a partir da posição inicial, que é a posição da célula fotoelétrica A, e a esfera vai descrever este movimento retilíneo. Nos vários ensaios realizados, abandonou-se uma esfera sempre da mesma posição inicial, imediatamente acima da célula fotoelétrica A. Numa primeira experiência, mantendo as células fotoelétricas à mesma distância uma da outra, mediu-se o tempo que a esfera demorou a percorrer a distância entre as células A e B, T da AB, e o tempo que a esfera demorou a passar em frente da célula B, TB. Num conjunto de ensaios realizados nas mesmas condições, obtiveram-se os valores de TB apresentados na tabela seguinte. Portanto, fez 3 repetições, 3 ensaios, para calcular, determinar o tempo que a célula demorou a passar pela célula fotoelétrica B. E tivemos estes 3 resultados de intervalos de tempo. Qual é, para esse conjunto de ensaios, o resultado da medição de TB? Ora, então nós temos 3 resultados para a mesma medição. Temos 3 resultados para a mesma medição. Portanto, no primeiro ensaio obteve-se 8,84 milissegundos. No segundo ensaio, 8,78 milissegundos. E no terceiro ensaio, 8,79 milissegundos. E, portanto, nós queremos saber o resultado da medição do tempo, do intervalo de tempo TB. Portanto, o resultado da medição vai ter que ser o valor mais provável dos 3 ensaios. Vamos lá calcular, então, o valor mais provável dos 3 ensaios, que vai ser a média dos 3 intervalos de tempo. O número de algarismos significativos do resultado da média tem que ser igual ao número de algarismos significativos dos intervalos de tempo das medições, ou seja, vamos ter que representar o valor mais provável com 3 algarismos significativos. 8,80 milissegundos é o valor mais provável. Está em milissegundos? Está. Portanto, o nosso intervalo de tempo TB vai ser igual a 8,80 mais ou menos. E agora temos que ter aqui a incerteza absoluta destas 3 medições, estes 3 ensaios. Ora, para nós vermos qual é a incerteza absoluta, vamos ver qual é o maior desvio em relação à média de cada um dos ensaios. A média é 8,80 e, portanto, o desvio do primeiro valor vai ser 4 centésimas de milissegundos. Enquanto que o desvio do segundo valor em relação à média vai ser 0,02 milissegundos em relação a 8,80 milissegundos. O terceiro desvio em relação à média do terceiro ensaio é 1 centésima de milissegundos. O maior desvio é 0,04 milissegundos e, portanto, isso vai ser a nossa incerteza absoluta, 0,04. E agora, isto vem tudo em milissegundos. E, portanto, temos aqui o resultado da medição, que teria que ser a linha D, a correta. Ok, isto é 1.1. Vamos passar para 1.2. Dividindo o diâmetro da esfera por TB,
determina-se um valor aproximado do módulo da velocidade da esfera no instante em que esta se encontra em frente da célula fotoelétrica VB. Ao determinar VB por este método, que aproximação se faz? Portanto, eles estão-nos a dizer que vamos determinar o valor da velocidade da esfera quando passa pela célula fotoelétrica B, que eles chamaram VB, por dividir o diâmetro da esfera, que eu vou representar por D, pelo intervalo de tempo que a esfera demorou a passar no sensor fotoelétrico B, que era o tal TB. Esta forma de cálculo da velocidade, onde temos uma distância a dividir por um intervalo de tempo, é uma forma de cálculo da velocidade num movimento retilíneo uniforme. E em um movimento retilíneo uniforme, a velocidade do corpo é constante. E nós sabemos que o movimento da esfera, quando passa pelas células fotoelétricas, é um movimento acelerado. Portanto, onde a velocidade vai aumentar, onde a velocidade não é constante. Mas nós fazemos esta aproximação da velocidade da esfera quando passa pela célula fotoelétrica B ser constante, para podermos calcular a velocidade desta forma mais simples. E não entrar aqui o valor da aceleração, que é o objetivo da atividade laboratorial, é calcular o valor da aceleração. Portanto, a aproximação que se faz é que a velocidade da esfera ao passar pela célula fotoelétrica B é constante. E por isso pode ser calculada pelo cálculo do valor da velocidade num movimento retilíneo uniforme. Não precisavam de justificar, bastava a resposta até aqui. A velocidade da esfera ao passar pela célula fotoelétrica B é constante. É então esta aproximação que se faz. Vamos passar para 1.2.2. O cálculo de VB pressupõe que a esfera interrompe o feixe luminoso da célula B pelo seu diâmetro. No entanto, um erro experimental frequente decorre da esfera interromper de facto o feixe luminoso por uma dimensão inferior ao seu diâmetro. Quando este erro acontece, o valor de VB calculado é superior ou inferior ao verdadeiro, o que determina um erro por excesso ou defeito no valor experimental do módulo da aceleração gravítica. Ora, então nós tínhamos visto que a velocidade da célula ao passar, a velocidade da esfera ao passar pela célula fotoelétrica B era dada por o diâmetro da esfera a dividir pelo intervalo de tempo que a esfera interrompe o feixe luminoso da célula fotoelétrica B. Dizem-nos que, por vezes, a esfera interrompe o feixe por um comprimento, uma distância inferior ao seu diâmetro. E quando nós calculamos a velocidade, o valor da velocidade da esfera, este diâmetro é sempre o mesmo, utilizamos sempre o mesmo diâmetro. Mas como a esfera interrompeu o feixe por uma distância inferior ao seu diâmetro, significa que este intervalo de tempo que ela vai interromper o feixe luminoso vai ser menor do que o intervalo de tempo se ela interrompesse o feixe por todo o seu diâmetro, pelo comprimento de todo o seu diâmetro. Então, como o diâmetro vai ser o mesmo, mas o intervalo de tempo vai ser menor, significa que a velocidade que vai ser calculada vai ser superior à velocidade verdadeira. Portanto, VB vai ser superior à velocidade verdadeira da esfera. Em relação à aceleração, nós, para calcularmos a aceleração gravítica, utilizamos a fórmula da aceleração média. Portanto, a aceleração gravítica é constante, podemos calcular a sua aceleração, podemos calcular a aceleração pela fórmula da aceleração média, e a aceleração média
é igual a variação da velocidade a dividir pelo intervalo de tempo. Ora, a variação da velocidade vai ter que ser a velocidade final, que é a velocidade que a esfera passa, VB, pela célula fotoelétrica B, menos a velocidade inicial, que é a velocidade com que ela passa pela célula fotoelétrica A dividir pelo intervalo de tempo. Esta velocidade com que a esfera passa pela célula fotoelétrica A assume-se que é igual a zero, o que significa que a aceleração média só depende da velocidade com que a esfera passa pela célula fotoelétrica B, a dividir pelo intervalo de tempo que ela demora entre as duas células fotoelétricas. Como o nosso VB foi superior por causa deste pequeno erro que nós calculamos, que nós fizemos na medição da velocidade B, significa que este valor vai ser maior, logo quando este valor aumenta significa que a aceleração média calculada também vai ser maior em relação ao valor verdadeiro e, portanto, a aceleração calculada também vai ser superior à verdadeira e vamos cometer um erro por excesso. E, portanto, a resposta correta tinha que ser que o valor de VB calculado é superior ao verdadeiro, o que determina um erro por excesso no valor experimental do módulo da aceleração gravítica. Teria que ser aqui a opção A, a correta. Vamos passar para a questão 1.3. No cálculo do módulo da aceleração gravítica, que valor deverá ser considerado para o módulo da velocidade da esfera no instante em que esta se encontra em frente da célula fotoelétrica A? Como nós já referimos aqui no 1.2.2, nós vamos considerar que a velocidade com que a esfera passa pela célula fotoelétrica A, que interrompe o feixe luminoso da célula fotoelétrica A, portanto, vai ser desprezável. Vamos considerar que a velocidade é zero, para termos uma velocidade inicial de 0 metros por segundo. Portanto, vamos ter que dizer que a velocidade é igual a 0 metros por segundo. V de A igual a 0 metros por segundo. Vamos passar para a questão 2. Numa segunda experiência, variando a distância entre as células A e B, foi possível determinar o módulo da aceleração gravítica a partir do gráfico do quadrado do tempo que a esfera demorou a percorrer a distância entre as células, t ao quadrado de A para B, em função da distância percorrida. A partir dos valores obtidos, determinou-se a equação da reta que melhor se ajusta ao conjunto de pontos do gráfico. E temos aqui a equação dessa reta de ajuste. Determina o erro percentual, erro relativo em percentagem, do módulo da aceleração gravítica obtido nesta experiência, tomando como referência o valor 9,8 metros por segundo. Apresente todas as etapas de resolução. Então, o que é que os alunos fizeram nesta segunda experiência? Construíram um gráfico do tempo que a esfera demorava a ir das células A para B em função da distância percorrida entre as células A e B. Marcaram os pontos, obtiveram a reta de ajuste e viram que a equação desta reta de ajuste era igual a 0,198 delta y mais menos 0,001. Isto é uma equação de uma reta, portanto temos aqui o declive da reta de ajuste, temos aqui a ordenada na origem. Nos nossos cálculos vamos desprezar a ordenada na origem e, portanto, eu vou escrever a minha equação da reta de ajuste só assim, sem a ordenada na origem. Vou resolver esta equação em ordem ao meu declive, e o meu declive é 0,198, é portanto igual a t
tempo que a esfera demora a ir entre as células A e B ao quadrado, a dividir pela distância entre as células A e B. Ora, então qual será que é a grandeza que se obtém quando nós dividimos o intervalo de tempo ao quadrado por uma distância percorrida? Vamos colocar aqui o nosso suporte universal com a célula fotoelétrica A aqui, a célula fotoelétrica B aqui. Portanto, a esfera vai fazer este percurso entre as duas células e vou fazer aqui um referencial que vai ter origem na altura da célula fotoelétrica A, vai ter direção vertical e sentido positivo para baixo. Isto vai ser o meu referencial onde marco as minhas posições. O movimento da esfera é retilíneo e eu sei que a equação que descreve a posição no movimento retilíneo com aceleração constante, que é o caso deste movimento, a aceleração é constante, é dada por esta equação geral que aparece no formulário do exame. A posição y é igual à posição inicial mais o valor da velocidade inicial vezes t mais o meio do valor da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Isto é a equação geral. Vamos adaptar ao nosso movimento. Vou obter a minha equação que me descreva a posição da esfera em B. Ou seja, a posição da esfera em B é igual à posição inicial da esfera, que é a posição da esfera em A, YA, mais a velocidade inicial da esfera, que é a velocidade na célula fotoelétrica A, que eu vou chamar VA, vezes T, mais um meio de A. E este intervalo de tempo vai ser, então, este T vai ser o instante em que a esfera atinge a célula B. Portanto, este TB e aqui também TB. Se nós passarmos YA para o outro lado da equação, ficamos que YB menos YA é igual a VA, que nós dissemos que assumimos que VA era igual a 0 metros por segundo, a velocidade inicial era nula e, portanto, esta parcela desaparece daqui, é igual a 1 meio de A. E agora, este instante B, TB, é a mesma coisa que nós dizermos que TB é o intervalo de tempo que a esfera demora a ir de A para B, porque o instante em que a esfera passa pela célula A é o instante inicial e, portanto, este instante de tempo é igual a este intervalo de tempo. Posição em B menos a posição em A é igual à distância percorrida entre A e B, porque isto é um movimento retilíneo. Portanto, a componente escalar do deslocamento é igual à distância percorrida, é sempre no mesmo sentido. Então, eu posso dizer que YB menos YA é igual a ΔY. ΔY é igual a 1 meio de A vezes intervalo de tempo ao quadrado entre A e B. Ora, nós tínhamos chegado à conclusão, quando pegámos na nossa equação da reta de ajuste e a resolvemos em ordem ao declive, ignorando a ordenada na origem, tínhamos chegado à conclusão que intervalo de tempo ao quadrado entre A e B sobre a distância percorrida ΔY era igual a 0,198. Vamos manipular aqui a nossa equação de forma a que temos no lado da equação esta expressão igual à expressão que nos dá o declive na reta de ajuste. Ou seja, vou passar este 2 para o outro lado da equação, ficamos com 2, este A para o outro lado da equação, fica aqui a dividir, e 2 sobre A vai ser igual ao intervalo de tempo da esfera entre A e B ao quadrado, a dividir pela distância percorrida ΔY. Ora, se isto é igual a 2 sobre A, e isto também é igual a 0,198, eu posso chegar à conclusão que 2 sobre A é igual a 0,198. E a partir daqui posso calcular a minha aceleração. Ora, a minha aceleração, o valor da aceleração gravítica vai ser igual a 2 a dividir pelo declive da reta de ajuste 0,198. Então, o valor da aceleração gravítica que os alunos determinaram nesta experiência vai ser
10,10 metros por segundo Portanto, isto é o valor obtido da aceleração gravítica. Pedem-nos para calcular o E relativo em percentagem. Ora, então vamos calcular o E relativo em percentagem. O E relativo em percentagem vai ser igual ao módulo da diferença entre a aceleração obtida experimentalmente menos a aceleração tabelada ou teórica a dividir pela aceleração teórica vezes 100 para nos dar em percentagem. E, portanto, o nosso E relativo vai ser igual. A aceleração obtida foi 10,10. A aceleração de referência teórica dizem-nos para tomarmos como valor de referência 9,8 metros por segundo menos 9,8 metros por segundo a dividir pelo valor teórico vezes 100 vai nos dar 3,1%. Temos aqui então calculado o E relativo.